Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Querido filho, querida filha, você pode se sentar, você que está aqui no santuário. Mais uma vez, eu quero agradecer você que veio, você que está aqui rezando com a gente. Nós estamos num número reduzido de pessoas, não é? Atendendo aqui as orientações do nosso Estado, do Ministério da Saúde, e estamos unidos em oração. A gente sabe que a missa é a maior de todas as orações. Ontem ainda, à noite, eu presidia a missa pela TV Canção Nova, e eu dizia que o que de melhor a gente pode fazer nesse tempo, querido filho, querida filha, é se reunir para rezar. E se a gente não pode se reunir de fato, né? Muita gente aqui nesse santuário, eu tenho certeza que teria muita gente se não fosse esse problema aqui no santuário agora. O ideal é que nós nos reunamos através da televisão. Eu tenho certeza que uma multidão nos acompanha. Fiz questão até de trazer o meu celular. Eu estou fazendo até uma live do celular, porque eu prometi para as pessoas. Eu falei, olha, não vão, muita gente. A gente transmite fazendo live. Ó, o celular está ali, ó, com uma live. A gente transmite pela televisão, pela rádio. A gente não vai deixar de ouvir a palavra, a gente não vai deixar de rezar, sobretudo num momento como esse. Mas veja só, eu tenho certeza que aquela imagem que eu trouxe no começo, daquela passagem que eles estavam atravessando o mar e durante a noite as ondas os atingiram, o vento, e eles ficaram com medo, e Jesus levantou e, por que vocês são tão medrosos? Sabe, eu percebo que uma das grandes tentações nossas, neste tempo que nós estamos vivendo, de pandemia, de tribulação, né? Há muito tempo nós não vivíamos. Eu acho que a nossa geração, a minha geração, por exemplo, e a de muitos, não viveu um momento como esse, no qual o mundo parou, né? Eu disse hoje cedo no programa, que desde a Segunda Guerra Mundial não se paravam os eventos esportivos como parou agora, e tantas outras realidades. Mas tem gente que, infelizmente, é claro, é sério o problema, mas vai se deixando dominar por um medo, não é? Esses dias eu estava prestando atenção, quando a gente vem rezar a missa nesse tempo, as pessoas, você fala assim, boa noite, as pessoas estão tudo assim, não sorri mais. Claro, a situação é séria, mas no livro de Neemias está escrito, a alegria do Senhor é a nossa força, é a minha força. Então, mesmo diante desse problema, não fica com essa cara aí não, tá? Olha para quem está do seu lado, não põe a mão, não toca, como a gente, na Canção Nova, você que nos acompanha, talvez que está assistindo pela primeira vez, a gente tem o costume de falar, né? Abraça o seu irmão, hoje a gente não vai tocar por causa das orientações, nem pegar na mão, mas dá um sorriso para quem está do seu lado, o sorriso você pode dar. Isso, mostra o dente ou a dentadura, não sei. Sabe, a alegria do Senhor precisa tomar conta do nosso coração. Sabe, você aqui, você em casa, a situação é séria, a gente vai fazer a nossa parte, vai tomar todos os cuidados necessários, sobretudo no que se diz respeito a cuidados sanitários, de higiene, mas a gente não pode deixar que o medo domine o nosso coração. A gente não pode deixar que o pânico domine o nosso coração, não. É sério, mas quem está no barco? Me diga o nome dele. Está muito fraco. Quem está no barco? Jesus. E se Jesus está no barco, meu amigo, você não tem que ter medo. Você tem que olhar para Ele. Parece que está dormindo, padre. Pedro sentiu a mesma coisa. João sentiu a mesma coisa. Tadinhos. Ainda eles tinham a desculpa que naquela época ainda Jesus não tinha ressuscitado, mas nós não temos essa desculpa. Nós sabemos que o Senhor venceu a morte. Sim ou não? Nós sabemos que o Senhor instituiu a igreja depois de 2020 anos com padres, bispos, santos, cristãos, tantas coisas lindas. Então nós sabemos quem Deus é. E o Senhor é o protetor do seu povo. Claro, mais uma vez eu digo, façamos o nosso possível, mas na consciência que tem coisas que nós não somos capazes de controlar. E aí entra a fé.
A fé, diz a carta aos Hebreus, é a certeza das realidades que a gente ainda não vê. E eu tenho certeza que você que está aqui, que você que está em casa, com certeza prestou atenção nas leituras. E você percebeu que todas as leituras, nós estamos na quaresma, independente da quarentena ou não, rima até com quaresma, né? A palavra quaresma vem do latim quadragésima, ou do grego tesserakos, que quer dizer 40 dias. Na quaresma, nós somos convidados a um retorno para Deus. E a palavra hoje, a primeira leitura e o Evangelho, está falando da centralidade que a palavra, com P maiúsculo, a palavra de Deus, a Bíblia, a Sagrada Escritura, precisa ter na nossa história. É claro que existe uma discussão, a palavra de Deus não é só a Bíblia, né? É o Cristo, e onde ele se encarna, como naquele documento, Verbum Domini, mas eu não vou entrar nessa temática, nessa discussão agora. Eu vou me deter naquilo de prático que a leitura de hoje traz. Você percebeu que a primeira leitura, no versículo 6, e depois no versículo 7, a primeira leitura diz o seguinte, que o povo de Israel, preste atenção, eles seriam considerados diante de todos os povos, um povo sábio, um povo inteligente, se eles ouvissem e obedecessem a palavra de Deus. A Bíblia está dizendo que se aquele povo, o que faria aquele povo se distinguir dos outros? O que faria aquele povo ser considerado inteligente, sábio, forte, poderoso, seria o fato deles ouvirem e obedecerem a palavra de Deus. E é interessante que no versículo 7, o autor sagrado até disse, olha, os povos vão olhar para nós e vão dizer assim, para qual povo um Deus veio pessoalmente e deu leis e decretos para que eles seguissem? Veja como aquele povo é importante. Veja como aquele povo é poderoso. Um Deus deu a eles uma lei. E veja bem, isso, na interpretação do homem bíblico aqui, é sinal de carinho, de amor, porque o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor muitas vezes é a indiferença. Se você não ama, você não quer nem saber. Vou dar lei para seguir, eu não me preocupo com eles. Não, mas Deus é tão carinhoso. Ele se importa tanto com o povo dele, Ele se importa tanto com você aqui, com você em casa, com aquilo que você vive, que Ele quis te dar uma lei, ou seja, um código para que nortear os seus passos. Deus quis te dar uma bússola. Quem aqui já navegou no mar alguma vez? Levanta a mão. Nossa, 3 gato pingado, 4. Eu já naveguei no mar alguma vez. Imagina se você, confesso que eu tenho um medo tremendo, mas naveguei. Não é? Imagina se você está no meio do mar, e lá no meio do mar começa um vento, e de repente você perde noção de norte, sul, leste, oeste, você perde a noção de onde está ali, a praia, a terra firme. Imagina se você perdido ali não tem uma bússola, o que acontece com você? Vai virar comida de tubarão, vai ficar perdido no meio do mar. Mas se a pessoa tem uma bússola, quem navega é treinado para lidar minimamente com uma bússola que mostra a direção, ela vai entender, é para lá que eu devo ir, eu vou remar para lá. Se tiver alguma velinha, aquela vela que o vento impulsiona, eu vou virar a vela para aquela direção, porque eu tenho bússola. Filho, filha, a palavra de Deus, a Bíblia é a bússola do cristão. Quem não lê a Bíblia começou a navegar à deriva em alto mar e está perdido. E mais hora ou menos hora vai virar comida de tubarão. Olha o que a primeira leitura diz. Aqui povo, aliás, Deus deu a essa atenção, a ponto de dar uma lei para eles, de se preocupar com as coisas mínimas que eles vivem. É muito carinho, é muito amor. A lei não vem para tolir. Jesus disse no Evangelho, eu não vim abolir a lei, que tem muita coisa boa, veio de Deus, eu vim torná-la perfeita, porque Deus, Ele ama tanto, que Ele quer te conduzir no caminho certo. Quem não ama fala assim, faz o que quiser, se der certo, bem, se não der, não estou nem aí, mas Deus não, eu me preocupo, você é importante, eu te dou um caminho. Mas veja bem, a Bíblia é fantástica,
Só que a Bíblia é como um campo de futebol. Quem aqui já jogou futebol? Levanta a mão. Eu fui goleiro há muito tempo. Lembra do Tafarel? Eu era o Tafurado. Jogava no gol, né? Meu pai que brincava, me chamando de Tafurado, porque às vezes eu tomava um gol, né? Tafarel era aquele goleiro bom da seleção brasileira. O que acontece no campo? Se a bola sai das 4 linhas, o que acontece? Para o jogo, não é? Se o cara está driblando, sai da linha de fundo e vai lá no meio da torcida chutando a bola, ele vai fazer gol? Não, a bola saiu, a bola é da equipe adversária. Na Bíblia, a Bíblia também é um livro assim, ela é exigente. Se a bola sai das 4 linhas, não tem mais jogo. Ou seja, não dá para você dizer assim, eu leio a Bíblia, padre, e interpreto do jeito que eu quero. Padre, eu leio a Bíblia e eu vivo do jeito que eu quero, se eu quiser viver. Eu leio a Bíblia, eu conheço sobre Deus, mas eu vivo Deus do meu jeito. Eu não preciso ir na igreja, eu não preciso rezar. Opa, não funciona assim. A bola saiu das 4 linhas, o jogo acabou. Tem regra o esporte. E essa regra não é para tolir você. Eu não aguento mais regra na minha vida. Não, não é isso. É para te fazer feliz, é para te mostrar que a tua energia, a tua potencialidade, a tua vida precisa ser empregada na direção certa. Sabe? E tem gente que diz assim, eu não gosto de seguir a Bíblia. Não, porque gente que segue a Bíblia vive tapado, padre. Vive com uma tapadeira no olho, não consegue ver a vida, não consegue curtir os prazeres. Pensando nisso, eu lembrei de uma história. A história era a seguinte. Diz que tinha um rapaz que tinha um sítio bem pequenininho, e do lado dele, do sítio dele, da propriedade dele, tinha um grande fazendeiro que tinha muitíssimos cavalos. E esse vizinho, que tinha um sítio pequeno, era muito católico, muito fervoroso, muito cristão, lia a Bíblia, lutava para obedecer os mandamentos, para fazer a vontade de Deus, vivia ali no perdão, na misericórdia, na conversão, pedindo perdão a Deus pelos pecados, se arrependendo, amando. Só que esse vizinho, que tinha uma grande criação de cavalos, em uma determinada época do ano, ele colocava uma tapadeira assim, uma tela nos olhos dos cavalos. E certa vez o vizinho estava passando perto ali da criação, e esse fazendeiro, dono de muitos cavalos, que não era cristão, que não temia Deus, que no fundo caçoava sempre aquele vizinho pobre, cristão, fervoroso, fiel, olhou para ele e disse assim, está vendo os meus cavalos? Você é tapado igual esses cavalos. Você é tapado igual esses meus cavalos. E aquele vizinho começou a se entristecer com aquilo, né? Aquele caçoar, aquela humilhação daquele vizinho rico, que não temia Deus, que se achava o máximo, que sabia tudo, não é? Só que o capataz da fazenda, desse grande fazendeiro, era um homem muito bom de coração, e não gostava de ver o patrão humilhando aquele vizinho simples, que era fervoroso, que rezava, que era humildezinho, tinha só ali uma criação malemar para viver, mas que era muito fiel a Deus. E um dia esse capataz, andando ali nos arredores, encontrou o vizinho, que era dono do sítio pequeno, o cristão, e disse para ele, quando meu patrão falar para você que você é tapado como um cavalo porque você usa aquela tela no olho, não fica triste não. Sabe por quê? Porque o cavalo, ele consegue enxergar, a tela tem buraquinho, ele enxerga tudo. Só que aquela tela impede que os bichos entrem nos olhos do cavalo. E aquela tela impede, não tira a visão do cavalo, mas impede o cavalo de ficar cego. Porque se não fosse aquela tela numa determinada época do ano, por causa da mudança do tempo, muitos bichinhos vinham e entravam, começavam a entrar nos olhos dos cavalos e tornavam os cavalos cegos. Então aquela tela impedia o cavalo de ficar cego e fazia ele enxergar de verdade, preservando a sua visão. Então aquele capataz disse, não fica triste, porque a Bíblia não é uma tela que te cega, mas é uma tela que está preservando você da cegueira espiritual. Está preservando você de não ver o verdadeiro valor, está preservando você de não enxergar
o que Deus tem para a tua vida, está preservando você de uma vida, essa tela que é a Bíblia, está preservando você de uma vida sem sentido, de uma vida triste, de uma vida de pecado, de uma vida sem amor, só de prazer, de futilidade, de mentira. Não, você não está tapado, pelo contrário, você está enxergando de verdade. A sua tela te impede de ficar cego pelo ódio, pelo pecado, pela mentira, por uma busca de prazer. E aquele homem então entendeu e falou, é verdade. A minha vida, seguindo a Bíblia, não é uma tapadeira que me cega, mas que impede os meus olhos de ficarem cegos. Quantos bichos não entrariam, não é? Se não fosse a tela da Bíblia, aquele filtro que não deixa o que não é de Deus, o que não é bom, o que é nocivo à tua alma, aos teus relacionamentos, as tuas emoções entrarem em você. Então veja bem, a Bíblia precisa ser o nosso manual. É o manual da nossa vida, é a bússola para guiar você. E você sabe que a Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos? O Evangelho e a primeira leitura estão falando da importância de se deixar conduzir pela Bíblia. Mas como você vai se deixar se você não lê? Se você não tem contato com a palavra? São Jerônimo, que traduziu pela primeira vez a Bíblia para o latim, disse que ignorar a Bíblia é ignorar o próprio Jesus, o próprio Cristo. E São Francisco de Assis dizia que ler a Bíblia é como você pedir um conselho para Jesus, sabe? Tem gente que fala, padre, eu não sei a vontade de Deus. Eu respondo assim, ele nunca escondeu. Talvez sua Bíblia esteja fechada, né? Demais. Tem gente que fala, padre, Deus não está falando comigo. Será que Deus não está falando ou será que a sua Bíblia anda muito fechada? Sabe? Deus quer falar com você todo o tempo. E Deus quer falar com você, sobretudo em momentos como esse que nós estamos vivendo, de uma pandemia, de uma quarentena, ou seja, de um deserto. É aí que Deus quer falar com você. Como eu dizia, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Gente, quanta literatura o mundo já não produziu, quantos livros por mês, por ano são publicados, mas o livro mais vendido é a Bíblia, sempre, de todos os tempos. E você sabia que todos que vieram contra a Bíblia perderam? Todos que se levantaram contra a palavra de Deus perderam? Existia um filósofo político francês muito famoso chamado Voltaire. Voltaire disse o seguinte na sua época, ele era muito influente, e é assim, né? Nós achamos quando nós somos jovens, influentes, que nós vamos durar para sempre, que o nosso dinheiro compra tudo, que a nossa inteligência compra tudo, que nós somos o máximo, esquecemos como somos frágeis. Veja essa situação dessa doença, como a gente é frágil, como a gente não é nada, como a gente precisa ter humildade de coração. O que adianta você ter nariz em pé, você e eu não somos nada. Nossa vida está nas mãos de Deus. Mas esse Voltaire, muito inteligente do ponto de vista filosófico, um político francês, ele disse assim, daqui a 100 anos, a Bíblia vai se tornar um livro obsoleto, um livro antigo que só vai ser encontrado em museu. Ele profetizou isso. Sabe o que aconteceu exatamente no dia que se completou 100 anos que ele disse isso? A casa onde ele nasceu na França, exatamente, quando se completou 100 dias, a casa onde ele nasceu na França se tornou, naquele exato dia, o lugar no qual mais se distribuiu a Bíblia em toda a França. A casa onde ele nasceu. Você pode aplaudir isso? Pode aplaudir. Tenha medo não. Até é bom porque a gente está todo mundo tão assim hoje, que eu faço questão, sei que a gente está na quaresma, peço perdão aos liturgistas, mas presidindo essa missa eu vejo que isso é importante, até para a gente mudar o nosso estado de ânimo, né? Mas olha só, ele disse que daqui a 100 anos a Bíblia iria acabar. E no dia que se completou 100 anos, a casa onde ele nasceu na França se tornou o lugar onde mais se distribuiu a Bíblia em toda a França, na história. Veja bem, todos que tentaram contra a Bíblia, por exemplo, na China, na época do comunismo, em outros lugares nos quais se queimava a Bíblia em praça pública, queimou-se a Bíblia. Você sabia que hoje na China tem mais cristão do que pessoas associadas ao Partido Comunista? Todo que se levantou contra a palavra de Deus não prevaleceu, porque a palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo, ela divide articulações, medulas, como disse São Paulo, ela coloca cada coisa no seu lugar. Mas veja bem, o que Jesus disse no Evangelho? Que quem mudar uma vírgula da lei, da palavra, sabe, seria punido por isso. E que essa palavra que é a lei, o que era a lei? O Antigo Testamento, a lei que Deus deu a Moisés. Jesus é a chave para entender o Antigo Testamento, né?
ele levou essa lei à perfeição e ele disse, é preciso que a gente viva isso. Viva sem medo. E é interessante perceber que Jesus, ele nos dá a lição, ele nos mostra. Eu gosto tanto daquela passagem, Lucas 4, que fala da tentação de Jesus no deserto. 40 dias que ele ficou no deserto. Nós celebramos, vivemos, rememoramos isso na quaresma. Os 40 dias de Jesus no deserto. E qual foi uma das tentações de Jesus? O diabo apareceu, Jesus no deserto, Jesus faminto, sabe? Depois de muitos dias de jejum, muitas noites de jejum. Imagina você quando está com aquela fome. Nossa, eu quando estou com fome eu perco a noção, não é? Às vezes a gente com muita fome a gente perde a noção. O diabo disse, Jesus, você é filho de Deus, faz com que essas pedras agora se tornem pão. Mas Jesus com muita sabedoria respondeu, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Você pode repetir isso comigo? Nem só de pão vive o homem. Não, repete depois de mim. Nem só de pão vive o homem. Nossa, que coragem, hein? Mais uma vez. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Filho, filha, ali Jesus estava nos dando uma lição, mostrando que a gente precisa ser nutrido pelo pão da palavra. Sabe, tem gente que só vai buscar o pão natural. E o que o pão representa nessa passagem da tentação do deserto? Representa nossas necessidades humanas, representa a nossa busca por compensação, por prazer. Mas Jesus disse, não só de pão vive o homem, mas da palavra que vem da boca de Deus. Porque existe uma fome na tua alma, filho, filha, que só a palavra que vem de Deus pode saciar. Tem gente morrendo de inanição espiritual, de fome da alma, fome do espírito, porque só se alimenta com o pão da terra. Mas a palavra que vem da boca de Deus, ela é capaz de saciar essa sede, essa fome, aliás, da nossa alma. E é interessante, veja o que o Papa Bento XVI, Papa Emérito Bento XVI, disse sobre a Sagrada Escritura, sobre a Bíblia. Presta atenção. A Sagrada Escritura, disse o Papa Emérito Bento XVI, é um diálogo permanente entre Deus e o homem, um diálogo progressivo, no qual Deus se mostra cada vez mais perto, no qual podemos conhecer sempre melhor a sua face, a sua voz, o seu ser. O homem aprende a aceitar que conhece Deus e fala com Deus através da sua palavra. Olha o que o Papa Emérito está dizendo, a Sagrada Escritura é um diálogo permanente com Deus, você o escuta, você fala com Ele. A Sagrada Escritura faz com que o homem esteja, se sinta, se perceba, o ser humano, cada vez mais perto de Deus. E voltando, Jesus no deserto disse que a gente precisa ser nutrido pela palavra de Deus. Gente, é ou não é verdade que nós estamos enfrentando um tempo de deserto? Quantas pessoas me mandando mensagem, por exemplo, pela internet, dizendo, padre, aqui, e os senhores bispos fizeram muito bem por causa da proteção das próprias pessoas, mas aqui a gente não pode mais ir à missa. Aqui a gente não pode mais se reunir para rezar. Aqui a gente não pode mais se reunir para ter terço nas casas, para o grupo de oração. É uma medida preventiva, claro, evitar o contato social, evitar a proliferação do Covid-19. Óbvio, mas como é difícil para a gente, né? Quanta gente é acostumada a viver a fé, a celebrar a fé. A gente está vivendo um deserto. O deserto da insegurança, o deserto do se sentir impotente. O deserto do se sentir tão pequeno, tão frágil, sem saber o dia de amanhã. Mas, gente, quando eu rezava para esse momento, eu fui estudar, mais uma vez, o que significa deserto na Bíblia. E o que Jesus viveu naqueles 40 dias de deserto. O povo, os 40 anos no deserto. Você sabe que a palavra deserto, no Antigo Testamento, é a palavra midbar, do Antigo Hebraico. Aparece 250 vezes na Bíblia essa palavra. E a palavra midbar queria dizer o seguinte, um deserto, um lugar ermo, seco, mas no qual o povo era nutrido pela palavra de Deus dia após dia, dia após dia, dia após dia.
A palavra midvar, que é a palavra com a qual foi escrito no Antigo Testamento, deserto, que aparece 250 vezes, queria dizer isso. O povo estava num lugar deserto, o povo estava num lugar sem vida, e deserto aqui é sinônimo o quê? De solidão, é sinônimo de impotência, é sinônimo de noite escura da alma, como dizia João da Cruz, São João da Cruz. Deserto é sinônimo dessa desolação que a gente está vivendo. Quanta gente com crise financeira, pessoal do ramo da hotelaria, as pessoas do ramo do turismo, pequenos comerciantes, talvez você aqui que é autônomo, não tem como trabalhar. É um deserto que a gente está vivendo. Você não sabe se você vai ter dinheiro para pagar as contas, e é assim. Às vezes a renda deixa de entrar, mas a conta não deixa de cair, né? É sempre cruel essa matemática. Você e eu estamos enfrentando um deserto. Padre, quando isso vai passar? Eu não sei. Talvez o povo que ficou 40 anos no deserto com Moisés, antes de chegar na terra prometida, talvez eles olhassem para Moisés e falassem assim: Moisés, quando isso vai passar? Moisés, quando a gente vai chegar na terra prometida? Moisés, quando isso vai passar? Mas veja bem o sentido da palavra deserto, mais uma vez. Midvar, do hebraico bíblico. Ou seja, é um lugar deserto, é uma situação difícil, é uma desolação. Mas naquele deserto, Deus vai te nutrir com a palavra dele a cada dia. Filho, filha, esse tempo, você aqui, você em casa, é um tempo de se deixar nutrir pela palavra de Deus a cada dia. É um tempo de se alimentar a alma com a palavra a cada dia. E é para viver um dia de cada vez. Padre, como é que vai ser daqui a algum mês? Eu não sei. Eu só sei o dia que eu tenho hoje. Jesus disse, no Evangelho de Mateus capítulo 7, viva o dia de hoje, porque o dia de amanhã vai ter as suas próprias preocupações. Não adianta você querer saber como vai ser amanhã. Eu não sei como é que vai ser um mês, daqui a um mês, mas eu sei que se Jesus estiver no barco vai ser bom. Ele vai cuidar da gente, sim. Mas filho, filha, nesse deserto, nessa desolação, nessa situação ardilosa que a gente vive, é difícil sim, é atroz, mas nesse deserto, se deixe nutrir pela palavra de Deus a cada dia. Ao que eu te pergunto, vamos para as coisas práticas agora. Você tem lido a Bíblia todo dia? Você em casa? Olha, esse tempo de quarentena, esse tempo de deserto, é um tempo de ler a Bíblia todo dia. Eu vou te desafiar, você em casa, querido que me acompanha, querida, eu vou te desafiar, 20 minutos de leitura da Bíblia todo dia. Gente, a Bíblia é um livro fantástico. Olha, você sabia que a Bíblia tem 73 livros, 1.330 capítulos e 35.527 versículos. Se você ler por dia 2 capítulos da Bíblia, está ótimo, mas não é ler de qualquer jeito, é ler e meditar. A Imitação de Cristo, aquele livro antigo, fantástico, diz que quando a gente lê a palavra meditando, a gente está alimentando a fome da nossa alma e os frutos de vida, de eternidade ficam dentro da gente. Talvez você não está sendo muito abençoado porque você não está lendo a Bíblia. Você precisa, eu desafio você nesse tempo de quarentena que você está fazendo, está em casa, não tem mais o que fazer, já assistiu filme, já fez de tudo, às vezes a gente fica dentro de casa trombando um no outro, brigando com a esposa, com a sogra, com o filho. Retira todos os dias 20 minutos para você ler a Bíblia. Pega a Bíblia. Claro, o aplicativo no celular é bom, mas eu quero te sugerir algo até melhor. Pega o livro, sente o livro, risca o livro. O Monsenhor Jonas nos ensinou o método A Bíblia no Meu Dia a Dia. Procure lá na internet, A Bíblia no Meu Dia a Dia, do Padre Jonas a Bíblia, você vai aprender a fazer. Mas leia, faça a Lexio Divina, leia, medite essa palavra todos os dias. Sabe o que eu encontrei hoje que me chamou muita atenção? Existe um órgão nos Estados Unidos chamado Centro de Engajamento Bíblico. E eles fizeram uma pesquisa por alguns anos com 40 mil cristãos de 8 a 80 anos. E sabe o que eles descobriram nessa pesquisa lá nos Estados Unidos? O seguinte, que as pessoas que leem a Bíblia só 2 vezes por semana, a vida delas não muda nada. Nada. As pessoas que leem a Bíblia 3 vezes por semana, a vida delas muda um pouquinho. E as pessoas que leem a Bíblia 4 vezes por semana ou mais, acima de 4 vezes por semana, olha só, o sentimento de solidão dessas pessoas diminui quase 35%, problemas com a raiva diminuem 37%, a amargura nos relacionamentos conjugais diminui,
quase 40%. O alcoolismo diminui 57%. A estagnação espiritual diminui 60%. Problema com pornografia diminui 61%. O aumento da fé, a fé aumenta 200% mais. E o aumento no discipulado de Jesus aumenta 230% quando você lê a Bíblia 4 ou mais vezes por semana, mais de 4 vezes por semana. O que custa ler a Bíblia? O Papa Francisco esses dias fez um discurso no qual ele disse: se nós abríssemos a Bíblia com a mesma frequência que nós pegamos o celular. Se nós lêssemos a Bíblia com a mesma frequência com a qual a gente manda o WhatsApp, com a qual a gente vê o Instagram, vê o Facebook, vê pesquisa disso, vê o que falaram de uma receita de bolo que fizeram lá na Índia. Tantas vezes futilidade a gente está vendo. O Papa disse: se nós nos alimentássemos, filha, se você lê 4 vezes, mais de 4 vezes por semana, você vai ver a transformação. Por quê? Porque a palavra é viva. Quando você está lendo a Bíblia, você está entrando em relação direta com Deus. E não tem como não te transformar. Não tem como não mexer com você. Não tem como não mudar os seus valores, os seus princípios. Não tem como não te curar. É a mesma coisa de você entrar debaixo de uma cachoeira sujo de terra e não sair limpo. Impossível. Se você entra debaixo da cachoeira suja de terra, você vai sair limpo. Se você lê a palavra todos os dias, se você dedica 20 minutos do seu dia prático para ler a Bíblia. Mas veja só, faça isso já pela manhã se você puder. Só se você for daquelas pessoas que não funcionam de manhã cedo, que nem eu, não é? Escolhe um outro momento, mas leia e medite. O que Deus está falando para mim através dessa palavra? Gente, não tenha vergonha de andar com a sua Bíblia, não tenha vergonha de dizer: eu sou católico, sim, eu leio a Bíblia. Eu sou cristão e eu leio a Bíblia. A Bíblia é um livro fantástico, a palavra de Deus nos nutre no deserto. Mesmo nesse estado de desolação, de medo, de insegurança, de impotência, nós precisamos, neste deserto atual, nos deixar nutrir todos os dias pela palavra, pela Bíblia, pela palavra do Cristo que nos levanta. E como eu disse na metáfora anterior, você não está usando uma venda nos seus olhos quando você vive a Bíblia, obedece os mandamentos de Deus, não, pelo contrário, você está sendo impedido de ficar cego, como aqueles cavalos, e você vai enxergar o que precisa ser enxergado, você vai viver a vida com qualidade, você vai descobrir o verdadeiro prazer, que é a amizade com Jesus, que é estar na presença de Deus, que é viver uma vida bem-aventurada com o Senhor. Mas nesse deserto, a cada dia, é bonito o sentido dessa palavra, midvar, porque significava justamente isso. É como se, é o que aconteceu com o povo no deserto, o maná de cada dia, a carne para cada dia, o pão para cada dia. Nesse tempo de desolação, não adianta se desesperar e querer resolver o problema do mundo hoje. Calma, a gente vai resolver. A humanidade já enfrentou outras doenças, outras pestes, o mundo já enfrentou outros momentos difíceis, a igreja já enfrentou outras provações. E a gente não morreu, não parou nisso, não. Nós vamos enfrentar, nós vamos encontrar cura para essa doença, nós vamos superar os problemas, mas é preciso viver um dia de cada vez. É preciso olhar para Jesus, é preciso deixar que Ele nos alimente com a palavra dEle nesse deserto a cada dia. A cada dia Ele vai trazer a porção certa, nem a mais nem a menos. A cada dia Ele vai te dar o alimento que você precisa. A cada dia nesse tempo Ele vai te sustentar. Mas eu vou te fazer uma pergunta: como é que está a sua Bíblia? Tem casas nas quais a gente vai, que eu já vejo a Bíblia em cima da estante, com 2 dedos de pó aberta no Salmo 90. Ai, padre, eu deixo a Bíblia aberta. Grande coisa você deixar a Bíblia aberta, você tem que pegar a Bíblia e ler. Não adianta, a Bíblia não é um amuleto para você deixar para espantar as energias negativas, né? O que espanta a energia negativa é a gente ler. Gente, a Bíblia é fantástica. Quanto mais você lê, mais você se apaixona, mais você descobre essa escritura. Sabe, os salmos são lindos para rezar. Os profetas, os evangelhos, as cartas de São Paulo. É muito lindo, a palavra nos lava. Tenha isso em mente. Toda vez que você abre a sua Bíblia, você está entrando debaixo da cachoeira. E é uma cachoeira forte. Não vai ficar sujeira, não. Mas claro, é preciso tomar o banho de cada dia. Mais uma vez, repito, São Jerônimo, ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Jesus. Sabe, você precisa conhecer a Deus. O que nós cantamos com Emmanuel aqui? Revela-me o teu poder, revela-me a tua face, sabe, revela-me a tua glória.
Como que a gente conhece Jesus? Lendo a sua palavra. Tem gente que fala, eu quero fazer um curso para descobrir a personalidade mais profunda de Jesus. Tudo isso é válido. Mas antes da análise psicológica, análise epistemológica de outros lógicos, queira conhecer o Jesus que a Bíblia revela, porque é o Evangelho que mostra o Jesus inteiro. E você tem à sua disposição. Baixe no seu celular, sim, o aplicativo da Bíblia. Tem o aplicativo da liturgia diária da Canção Nova. Eu baixei no meu celular. Não é? Leio todos os dias, eu tenho um livrinho, mas também quando eu não posso, leio no celular. Todos os dias eu vou celebrar a missa, mas cedo eu já tenho o costume de ler a leitura, ler o Salmo, ler o Evangelho, pensar o que Deus está me falando ali. E eu digo para você, nesse tempo de deserto, se permita nutrir pela palavra, que você vai ver que a cada dia Deus vai dar a direção daquele dia. A cada dia Deus vai dar o alimento daquele dia e o deserto vai passar. E tenha certeza de uma coisa, sem deserto não existe terra prometida. E todo mundo que passa pelo deserto com fé, sem desanimar, sem tirar os olhos de Jesus, vai chegar na terra prometida. Só se você desistir ou desobedecer e se revoltar, como o povo fez lá no deserto, em Cades Barné. Mas se você se deixar alimentar por essa palavra, você vai atravessar esse deserto vai passar em nome de Jesus e você vai chegar do outro lado, você vai chegar na terra prometida. Mas é preciso se deixar nutrir, a palavra é essa, nutrir pela palavra. Como é que está a tua alma? A tua alma está com fome? Sim ou não? Não, que resposta tímida é essa? Eu estou vendo que alimentados fisicamente, muitos de nós estamos muito bem, inclusive esse que vos fala, olha o tamanho do padre, né? Mas e a alma? Tem gente, ressecada, desnutrido na alma, porque não se deixa nutrir pela palavra. Deus hoje já está nutrindo você com essa palavra. Eu sinto que só por essa homilia, muitas pessoas aqui em casa estão sendo libertas de uma ansiedade profunda, de uma vontade de querer resolver tudo de uma vez. Não. Permanece firme na situação que você está, no lugar que você está. Com os olhos em Deus, cada dia Ele vai dar o pão da palavra para te nutrir. E você vai atravessar o deserto e vai chegar lá. Amém? Vamos ficar em pé, você aqui, você em casa. Emanuel, se você não preparou uma outra canção fora disso, eu gostaria de cantar aquela música novamente que você cantou no começo, pode ser? Nós vamos rezar com essa canção, acho que já deu para o povo, para os irmãos aqui em casa conhecer um pouquinho a letra. Mas antes de cantar, eu quero convidar você, filho, filha, feche os seus olhos um momento. Eu sinto, a imagem que o Senhor me dava, desde quando eu rezava para esse momento, era essa, aliás, que ler a palavra é tomar esse banho de regeneração. Precisamos ser pessoas da Bíblia, da palavra. Eu sinto que o Senhor está nos chamando a uma conversão à palavra nesse tempo, a um batismo na palavra de Deus. Se imagina agora nessa cachoeira. Se imagina agora, filho, filha, você aqui, você em casa, entrando nessa cachoeira, entrando debaixo desta cachoeira. Você aqui, você em casa. Você está vindo com a sua roupa surrada do dia a dia, com as sujeiras no seu corpo. Feche os seus olhos, você aqui, você em casa. Vive isso, não é somente um imaginar, é uma oração, usando os nossos sentidos, usando a nossa percepção, a nossa imaginação. Isso faz parte da escola cristã de oração católica. Se imagina agora, você está chegando suja, com a roupa surrada, carregando talvez o medo, a ansiedade, a culpa, a preocupação com a sua vida, com a vida do seu pai, da sua mãe, do seu avô, desse idoso que você cuida, talvez você na melhor idade, você fazendo um tratamento de câncer e já com a imunidade baixa. Vai se imaginando agora entrando debaixo dessa cachoeira. Ah, filho, filha, que coisa linda. Essa água cristalina agora vai lavando você. Você aqui, você em casa. Essa água cristalina agora vai lavando a sua mente. Essa água cristalina agora vai lavando o seu corpo. Vai tirando essa sujeira da sua pele. Vai tirando essa roupa suja, surrada. E ali debaixo dessa cachoeira você vai recebendo uma veste nova, branca. É o Senhor te lavando hoje, te nutrindo com a água da palavra, com a comida da palavra, midvar. É no deserto
O deserto é a faculdade de Deus, é o lugar onde os amigos de Deus são formados, os discípulos. É o lugar onde o que não é essencial fica por terra, onde nós somos desnudados da vaidade, do orgulho, do pecado, da mentira, da hipocrisia. Essa água vai te lavando agora, te purificando. Levanta os teus braços, filho. Você aqui, você em casa. Eu sinto que o Senhor está visitando muitas pessoas nesse momento. E o Senhor está te dizendo: não tenha medo, eu estou no teu barco. O Senhor está colocando agora uma sede profunda de conhecer a palavra, a Bíblia, no coração de muitas pessoas aqui em casa. Pessoas estão sendo batizadas na palavra. Eu te peço, Jesus, derrama agora abundantemente o teu Espírito Santo sobre quem está aqui, Senhor, sobre quem nos acompanha em casa. Vem, Espírito Santo, agora sobre nós profundamente. Dá-nos o entendimento, Espírito Santo, das realidades que aqui ouvimos. Vem sobre nós, transforma a nossa mente, nossos valores. Vem, Espírito Santo, liberta-nos agora da ansiedade, do medo, da insegurança. Liberta-nos desse desespero, Espírito Santo. Por mais que estejamos no meio da tempestade, Jesus está no barco. Por mais que estejamos no meio do deserto, a palavra nos nutre, nos dando o alimento de cada dia, o alimento da alma. Vem, Espírito Santo, batiza-nos agora. Batiza quem está aqui em casa e revela-nos, Senhor, a nós. Revela o Senhor mesmo ao nosso coração. Revela-te a nós. Revela-nos o teu poder, Jesus. Manifesta a tua glória no meio de nós. Nós temos sede. Levanta o teu braço, filho ou filha. Vamos cantar com fé. Com o seu braço erguido, diga para Jesus: mostra-nos tua glória, Senhor. Mostra-nos tua glória, Senhor. Mais forte. Mostra-nos tua glória, Senhor. Queremos sentir. Queremos sentir tua graça agindo aqui. Queremos ser impactados, Senhor. Queremos experimentar o teu toque nessa noite. Por isso, mostra-nos tua glória, Senhor, nesse lugar. Mostra-nos tua glória, Senhor. Queremos sentir tua graça agindo. Você aqui, você em casa, revela-nos o teu poder. Mostra-nos tua glória, Deus. Mostra-nos tua glória. Mostra-nos o teu poder. Mostra-nos tua glória, Senhor. Queremos sentir tua graça agindo aqui. Mais uma vez, não se canse. Onde você estiver na sua casa, diga então: mostra-nos tua glória, Senhor, na minha casa. Mostra-nos na minha família. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos. Mostra-nos tua glória. Converte-nos, Senhor. Nós queremos sentir a tua presença, Senhor. Queremos sentir tua graça agindo aqui. Ergue o seu braço bem alto e diga: revela-nos o teu poder. Revela-nos o teu poder. E contemplaremos, Senhor. E contemplaremos tua glória agindo em nós. Envolve-nos no teu amor, Senhor. Ergue os seus dois braços, diga: revela-nos o teu poder, Senhor. Revela-nos o teu poder. E contemplaremos a tua glória agindo em nós. Envolve-nos no teu amor, Senhor. Revela-nos o teu poder, Jesus. Revela-nos o teu poder.
milagres, Senhor, com prodígios, Senhor, e contemplaremos a tua glória agindo no Brasil. Envolve-nos com teu amor, Senhor. Uma vez mais, para encerrar, revela-nos o teu poder, cante. Revela-nos o teu poder. E contemplaremos tua glória agindo em nós, cante. E contemplaremos a tua glória agindo em nós. Envolve-nos no teu amor, Senhor. Senhor, e eu te peço nesse tempo de deserto, desperta-nos para a adoração, desperta-nos para a escuta ativa da tua palavra, dá-nos gosto pela Bíblia, que todos os dias nós leiamos a tua palavra, nós sejamos nutridos pelo pão vivo que desceu do céu na tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.